Este homem teve a mão cortada pelo mocinho da história. E o mocinho ainda faz piada até hoje. Esse menino só estava brincando com seus brinquedos, que ele mesmo comprou. Esse aqui denunciou que tinha um rato na cozinha. Porém, realmente tinha um rato. São 8 vilões que estavam certo todo o tempo. E a gente torceu contra eles a vida inteira. Se você viu algum dos meus vídeos sobre personagens insuportáveis, esse daqui é diferente. Lá, eu acusei quem você ama. Hoje, eu vou defender quem você odeia. E o número 1 é o vilão cuja tese o próprio anime confirmou. E aqui vai uma regra rápida. Tem que ser tratado como vilão da obra, tem que ter razão. E simpatia não vale. Então, bora! Número 8. Sid do Toy Story. O vilão do primeiro filme. Era simplesmente o menino assustador que quebrava os brinquedos. Ele junta peças trocadas e explode no quintal. Agora presta atenção no detalhe que o filme não discute. Ele faz isso com os brinquedos dele, comprados por ele, na casa dele. E ele não faz a menor ideia que os brinquedos estão vivos. Do ponto de vista de qualquer adulto daquele universo, Sid simplesmente é um menino muito criativo, brincando do jeito dele. Dá pra defender o Woody. Ele só queria proteger os amigos. E o Sid era muito violento com os brinquedos. Olha como isso termina. O Woody decide virar a cabeça e falar com o Sid de propósito para apavorar ele. O menino saiu correndo brincando, falando que os brinquedos estavam vivos. Mano, isso aí não é justiça, é um trauma. É um trauma que a criança vai carregar pelo resto da vida. E se o Sid virou vilão por brincar com o que era dele, o número 7 virou vilão por falar a verdade. Número 7, o chefe Skinner. É o chefe que persegue o Linguini o filme todo. E o motivo da perseguição é esse. Ele desconfiou que tinha um rato na cozinha do restaurante. Porém, ele estava certo. Tinha um rato. E estava cozinhando. E a comida eles estavam pagando para comer. Então, o Skinner fez a coisa mais óbvia do mundo. Denunciar a infestação para a vigilância sanitária. E a vigilância vai lá na cozinha e encontra vários ratos. Muitos ratos. E o que acontece? O restaurante fecha. Dá para defender o Rainy. E na real, a defesa é linda. Ele é um gênio na cozinha. O melhor de todos. E o filme é sobre o talento de aparecer aonde ninguém imagina. Legal, tudo verdade. Só que o Skinner não mentiu nenhuma vez durante o filme todo. Ele foi o único personagem que falou a verdade do começo ao fim. E o roteiro acabou fazendo ele de vilão por causa disso. E se o Skinner virou vilão por causa de um rato, o número 6 virou vilão por causa de um embrulho. Número 6 é o Grinch, o verde mal-humorado que odeia o Natal e mora sozinho numa caverna. Agora vai num detalhe que ele odeia. Não é o Natal, é a correria da compra. É gente desesperada comprando o que não precisa, empilhando, embrulhando e medindo afeto com presente. E essa reclamação é dele. E está no livro Dr. Seuss desde o começo. Dá para defender o Wolverine. Eles são felizes. Eles gostam de festa e o Grinch rouba tudo. É verdade, roubar é indefensível. Só que olha o que acontece depois do roubo. A vila acorda sem presente nenhum, sem enfeite, sem árvore, e canta do mesmo jeito. Ou seja, a história prova na cara do Grinch que ele estava certo todo o tempo. O Natal nunca dependeu daquilo. Porém, o vilão foi o único que entendeu o real sentido disso. E depois as pessoas entenderam o real sentido do Natal. E se o Grinch odiava aqueles que se presenteavam, o número 5 odiou quem tirou uma coisa dele. Peraí. Agora eu preciso falar uma coisa muito rápida, porém muito importante. Tem gente que comenta em todos os meus vídeos. Leio e respondo todos eles também. Escrevem textão, concordam, discordam e defendem os personagens como se fossem advogado deles. Porém, muitos não são inscritos. Eu vejo. Toda vez. Nesse vídeo eu não vou falar o nome de ninguém, mas no próximo eu vou colocar. Mas se você travou aí achando que é você, então fica a dica. Se inscreve, porque no próximo vídeo eu vou trazer as pessoas que mais comentaram nos meus vídeos. Porque na real, você já faz parte, você já é um pragmático. Bora de enrolação. Número 5. Capitão Gancho, o vilão de Peter Pan. Agora eu quero que você preste atenção como que esse cara ficou assim. Porque a história é famosa e ninguém para pensar o que realmente aconteceu. O Peter Pan cortou a mão do gancho e jogou para o crocodilo. O crocodilo gostou tanto que passou a vida inteira caçando o homem. E é exatamente por esse motivo que o Capitão Gancho morre de medo quando escuta tic-tac. É exatamente o som do bicho quando comeu um pedaço dele. Sim, eu sei, dá para defender o Peter. O Gancho é um pirata, Peter era uma criança e ele estava apenas se defendendo. Sim, é verdade. Mas repara o que o Peter fez depois. Ele não para, ele provoca. E o pior de tudo é que ele imita o tic-tac para ver o homem tremer. Ou seja, o Capitão Gancho tem seus motivos para não gostar do Peter. É um homem que persegue o seu próprio agressor. E se o Gancho passou a vida inteira fugindo de quem veio buscar ele, o número 4 é quem vem buscar. Número 4, a morte do Gato de Botas 2. O lobo de capuz preto que segue o gato todo e passa o filme inteiro arrastando duas foices pelo chão. E quase todo mundo sai do cinema achando que ele é o vilão, só porque ele é a morte. Porém, analisa comigo o real motivo. O Gato de Botas tinha 9 vidas. Ele não perdeu, ele torrou. Morreu se exibindo, morreu de bravata, morreu de arrogância na frente da plateia, porque ele sempre achava que
que ia ter mais uma vida. E a morte foi atrás dele exatamente por causa disso. Dá pra condenar. E com razão. Ele está tentando adiantar o serviço. Persegue o gato até dar um ataque de pânico. E claramente está se divertindo. E é isso que faz ele de um vilão. Só que olha como o filme termina. O gato admite com todas as letras que foi arrogante e desperdiçou as suas vidas. A morte recua, guarda as foices e vai embora, dizendo que eles vão se encontrar de novo logo logo. Ele, na real, queria que o gato tivesse medo de morrer, porque quem não tem medo de morrer não está vivendo. E se a morte caçava alguém por não dar valor para a vida, o número 3 só queria viver em paz. Número 3, e esse daqui foi bem pedido, que é nada mais nada menos que o vizinho do Pica-Pau. Talvez você não saiba o nome dele, mas é a morsa que vive junto com o Pica-Pau. Esse cara apareceu desde 1944 para ser simplesmente destruído. E olha exatamente o que o Leôncio quer. Ele quer dormir, ele quer trabalhar e quer que a casa dele continue em pé até o final do episódio. Na real, não tem maldade nenhuma. Aí chega o pássaro que ele não convidou, entra na propriedade dele, quebra as coisas e ainda ri. Dá pra defender o Pica-Pau. Ele é engraçado, é a piada em série. E o Leôncio é rabugento. Isso é verdade. Só que qualquer pessoa ficaria rabugenta depois de 80 anos, sendo incomodado por um passarinho que você nem convidou. O Leôncio, na real, ele não é o vilão, ele é a vítima com cara de vilão. E a gente ria porque o cara que invadiu a casa dele tinha a risada mais famosa da televisão. E se o Leôncio passou 80 anos sem sossego, o número 2 perdeu tudo que tinha em apenas noite. Número 2, a casa de Demon Slayer, que é nada mais nada menos que a lua superior número 3. Ele é simplesmente um dos Onis mais fortes de toda a série. Só que antes de ser a casa, ele se chamava Hakuji. Ele era um humano. Na real, olha a vida desse menino. Ele roubava para comprar remédio para o seu pai, que estava doente. O pai acabou descobrindo e acabou tirando a própria vida, para que o filho não fosse preso mais. Depois disso, Hakuji foi acolhido por um mestre de artes marciais e acabou se apaixonando pela filha do mestre, a Koyoki, e iria se casar com ela. Já tinha até data marcada do casamento. Porém, o dojo rival acabou envenenando a água que eles bebiam. A Koyoki e o mestre acabaram morrendo enquanto ele estava fora. E ele foi atrás dos outros dojo para se vingar. Dá para condenar o Akaza. Ele matou muita gente. Isso, na real, não é nem discussão. Mas olha, repara quem matou o primeiro. Os 77 membros do outro dojo foram quem envenenaram o mestre por esposa dele. E ele fez isso ainda quando estava humano, antes de virar o ninja. O Muzan só apareceu depois e deu para ele um motivo para continuar. O Akaza não escolheu ser um Oni. Ele aceitou porque na real não sobrou mais nada para ele. E se a Akaza virou vilão porque não tinha mais nada para acreditar, o número 1 virou vilão porque acreditava em apenas uma coisa. Número 1, matador de heróis, de My Hero Academia. E esse é o caso mais forte que entrou nessa série. Porque eu não tô dizendo que ele tinha razão. É a própria história. E a tese é essa. A maioria dos heróis não estava ali para salvar ninguém. Estavam ali por fama, por dinheiro ou por posição no ranking. Virou emprego, virou celebridade, virou patrocínio. E para ele, quem usa o título de herói sem ser herói de verdade não o merece. Dá pra condenar. E na real, sem meio termo. Ele matou dezenas de pessoas. Só que agora, olha o que a série faz. O discurso dele vaza na internet e acabou viralizando. E muita gente comum começou a concordar. Tinha até vilão novo que aparece dizendo que estava seguindo ele. Enquanto o All Might acaba se aposentando. E a sociedade dos heróis começa a desmoronar. Ou seja, todos os buracos que o Stan deixou começa a aparecer por um. A crítica dele ficou mais alta depois que já estava morto. E na real, o Stan é o único dessa lista que ganhou no argumento. Ele perdeu a luta, foi preso e mesmo assim o mundo virou a favor da sua tese. Então a lista de hoje ficou exatamente desta maneira: Sid, Skinner e Grit, Gancho e a Morte, Leôncio e a Casa, e por último, ou o primeiro, qual desses você ainda acha que é vilão? Já comenta sua lista embaixo, deixa seu like, porque quem é pragmático não perde tempo, já sabe o que fazer.